Voltar para casa depois de quase 2 anos embarcada soava mais simples do que foi. A rotina no mar me ensinara a dormir com o som constante de motores, a comer em 15 minutos, a falar apenas o necessário e a desconfiar de qualquer silêncio. Aquele era o tipo de silêncio que eu sentia quando parei diante do portão da casa da minha mãe, uma tarde abafada de quinta-feira, mochila às costas e uniforme dobrado no braço. Fazia mais de 20 meses que eu não cruzava aquele portão branco, desde antes da última missão de patrulha no Atlântico. O cheiro de terra firme sempre me confundia, uma mistura de lembrança e cansaço. Toquei a campainha e esperei. Ela abriu a porta com um sorriso emocionado, como quem tenta conter o tempo nas rugas do rosto. Abraçou-me tão forte que por um instante esqueci da rigidez do uniforme e da postura de oficial. Senti o cheiro de café e sabonete de lavanda, o mesmo de quando eu era adolescente. O reencontro durou segundos demais para caber num gesto simples. Foi só quando ela me soltou que percebi a figura parada atrás dela. Um homem de ombros largos, cabelos grisalhos e olhar avaliador, o tipo de olhar que mede a distância antes do ataque. "Filha, este é o Augusto", ela disse, e a pausa que antecedeu o sobrenome me avisou que era mais do que um simples amigo. Coronel Augusto. Ele estendeu a mão com rigidez ensaiada, punho firme, palma fria. Eu retribuí, olhando direto nos olhos dele. Era o mesmo aperto que soldados usam quando querem provar hierarquia. O olhar dele desceu para a mochila, depois para o uniforme que eu segurava, e eu vi a sobrancelha arquear sutilmente, como se avaliando o que via. Minha mãe falava com entusiasmo. Contou que ele era reformado do exército, que se conheceram num grupo de voluntariado para veteranos, que estavam juntos há 6 meses. Eu apenas assentia, observando os detalhes. O relógio caro, o jeito como ele ajeitava o cinto mesmo de bermuda, o tom autoritário até para pedir açúcar no café. O tipo de homem que se sente mais confortável dando ordens do que ouvindo histórias. Aquela noite, o jantar foi o teatro da cordialidade. Eu tinha saído de missões em que a distância entre a vida e a morte era medida em segundos, mas nada me deixava tão tensa quanto o silêncio à mesa de casa. Augusto falava sobre disciplina, sobre como o país perdeu o respeito pela hierarquia, enquanto minha mãe sorria, tentando conciliar o orgulho pelo novo relacionamento e o desconforto de me ver em silêncio. Eu apenas ouvia, mexendo a comida no prato. Quando ele perguntou qual era exatamente o meu posto, respondi com calma: "Sou oficial da Marinha." Ele sorriu com condescendência. "Ah, então é tipo uma tenente?" Não corrigi. Não valia a pena. Depois do jantar, ajudei mamãe com a louça. Ela tentava disfarçar a ansiedade de quem quer que 2 pessoas de mundos diferentes se gostem. "Ele é bom, filha. Um pouco rígido, mas bom. Depois que seu pai se foi, ele me faz companhia." Eu apenas toquei o ombro dela e disse: "Tudo bem, mãe. Eu só vim para descansar um pouco." E era verdade. Eu precisava de descanso, físico e emocional, antes de assumir o novo posto no Estado Maior. Mas descanso é palavra que não existe em casas onde alguém precisa provar o tempo todo que é quem manda. No dia seguinte, acordei cedo por reflexo. O relógio marcava 5h15, o corpo ainda regulado pelo ritmo de bordo. Fui preparar café e o encontrei na cozinha, já fardado de civil, mas com aquele ar de quem nunca deixou o quartel. "Bom dia", disse, e ele respondeu apenas com um aceno. Pegou a caneca, serviu-se e perguntou: "Você pretende ficar quanto tempo aqui?" A pergunta veio como ordem. Eu disse que ainda não sabia, que dependia da convocação para a nova função. Ele assentiu, olhou ao redor e disse: "Enquanto estiver sob este teto, espero que siga as regras da casa. Sou homem de rotina." "Entendido, coronel?" Respondi sem ironia. Nos dias seguintes, percebi o quanto aquele homem se infiltrava nas minúcias da casa. Mudou o horário das refeições, reorganizou a sala para otimizar o espaço, impôs que o rádio ficasse desligado depois das 22 horas. Mamãe, sempre doce, aceitava tudo com medo de perder o pouco de companhia que tinha. Eu observava. A voz dele crescia quando falava de política, de mulheres que abandonam o lar para brincar de soldado, e cada palavra era uma lâmina afiada escondida sob o tom de brincadeira. Eu, acostumada a códigos de conduta e a reconhecer inimigos antes do primeiro disparo, já sabia o que estava por vir.
mas permaneci em silêncio. A vida militar ensina que há mais poder em observar do que em reagir cedo demais. Certa tarde, encontrei meu antigo diário de bordo, aquele que usei na missão de patrulha em 2021. As anotações falavam de tempestades, de horas sem comunicação, de marinheiros que entraram em pânico e de como eu precisei comandar a calma no caos. Li e sorri. Percebi o contraste entre o oceano imprevisível e aquele homem previsível tentando se impor num lar que não era dele. Naquela noite, ele entrou na sala sem aviso. Eu lia um relatório digital no notebook e ele se encostou na porta, braços cruzados. Você não acha que é meio desnecessário ficar se exibindo com esses papéis? A casa é pequena, sabe? E computador ligado o tempo todo incomoda. Levantei os olhos, mantive o tom neutro. É trabalho, coronel. Documentos confidenciais. Ele riu. Ah, claro. O trabalho da Marinha deve ser pesado mesmo. Assinar papéis, tomar café e fingir comando. Aquilo não era ofensa nova. Era apenas a primeira dita em voz alta. Eu fechei o notebook, me levantei e fui para o quarto. Minha mãe, na cozinha, fingiu não ouvir. No dia seguinte, ele tentou ensinar a ela como organizar a despensa. Falava alto, usava termos de ordem. Vamos estabelecer disciplina doméstica. Era quase cômico, se não fosse trágico. Eu estava sentada à mesa, tomando café, quando ouvi. Nessa casa, todos devem seguir o mesmo padrão. Horário, respeito, obediência. Olhei para o relógio e percebi que estava quase na hora da formatura de promoção que eu assistiria online. A minha própria, transmitida da base. Foi nesse instante que percebi o quanto ele não sabia. Ele não fazia ideia de que aquela menina revoltada que morava no quarto dos fundos estava prestes a ser promovida ao posto mais alto já alcançado por uma mulher na divisão. Ele não sabia que, enquanto ele impunha regras caseiras, eu havia comandado navios com mais de 200 homens sob meu comando. No entanto, segurei a informação. O poder de quem serve em silêncio é esperar o momento certo. Naquela noite, ouvi-os discutindo. A voz dele mais alta, a dela trêmula. Fui até o corredor, e quando ele passou por mim, murmurou: "Fique no seu lugar. Aqui, quem manda sou eu." Foi nesse instante, quase imperceptível, que a história começou de verdade. Não na frase em si, mas no tom. O mesmo tom que homens usam quando acreditam que autoridade é sinônimo de volume. Voltei para o quarto, sentei à escrivaninha e abri a caixa onde guardava minhas insígnias e documentos. Toquei as estrelas douradas ainda lacradas no envelope oficial da Marinha. Em breve, seriam minhas. O peso do metal na palma da mão lembrava o peso da escolha. Permanecer calada um pouco mais ou colocar cada peça no lugar certo, no momento certo. A primeira missão em terra firme estava apenas começando. E o inimigo, dessa vez, usava alianças e sorrisos domésticos. O café da manhã daquele domingo começou como qualquer outro, mas carregava no ar algo espesso, invisível e denso, o tipo de silêncio que antecede uma ordem equivocada. Eu acordara cedo, ainda habituada ao relógio do navio, e estava na cozinha quando ouvi passos arrastados vindos do corredor. Era ele. Augusto, o coronel reformado que há poucos dias havia tomado posse informal do lar da minha mãe, apareceu trajando calça de brim e camiseta polo, mas com o mesmo ar de quartel. Os olhos percorreram a mesa, as canecas, o fogão, como quem inspeciona uma tropa. "Ainda não passou o pano aqui", disse, sem me olhar. A frase não era uma observação, era comando, mas a cozinha já brilhava, o chão limpo o suficiente para refletir a luz da manhã. Respirei fundo, recostei-me à pia e respondi sem ironia: "Já passei." Ele franziu o senho. "Mulher, eu gosto de casa com cheiro de limpeza, não com cheiro de café." A palavra mulher dita daquele jeito soava como redução. Ele não sabia que esse tipo de vocativo era comum nos primeiros dias de formação, quando oficiais homens tentavam testar limites das mulheres na tropa. Eu aprendi cedo que poder não se afirma com voz alta, e sim com o silêncio no momento exato. Por isso permaneci quieta. Minha mãe entrou logo depois, animada, tentando criar uma manhã normal. Falou de frutas, de feira, de um bolo que queria assar, enquanto ele continuava inspecionando a casa. Aos poucos, percebi que ela adaptara sua rotina à presença dele, quase inconscientemente. O copo de água do lado direito da pia, os talheres alinhados como formatura. Augusto não apenas morava ali. Ele impunha a casa como extensão da patente. Nos dias que seguiram,
O ambiente se tornava um quartel sem farda. Ele determinava o horário para fechar as janelas. Criticava o modo como eu deixava o uniforme secando no varal. Militar de verdade não pendura farda no sol. Reclamava quando eu estudava tarde no notebook. Dizia que o barulho das teclas o impedia de dormir. Eu respondia com "sim, senhor", e voltava a digitar. Isso parecia irritá-lo ainda mais, talvez porque não encontrasse reação, e o silêncio é a pior afronta para quem vive de mandar. O estopim veio numa noite abafada de terça-feira. Eu estava revisando relatórios da próxima reunião na base, quando ele entrou na sala segurando um copo de uísque. "Você podia ser mais discreta com esse negócio de marinha", disse, arrastando a cadeira. "Ficar se exibindo com medalha e uniforme é coisa de quem quer provar demais." Fechei o laptop com calma. "Não estou me exibindo, coronel. É meu trabalho." "Trabalho? Isso é ocupação temporária. Mulher nenhuma sustenta carreira militar por muito tempo. Sempre acabam voltando para casa para cuidar de alguém." Minha mãe, que estava na cozinha, parou de mexer a colher. O som metálico cessou no ar. Ele continuou inchado de autoconfiança. "E se quiser continuar morando aqui, vai ter que respeitar as regras. Nesta casa, eu dou as ordens." Por um instante, juro que o tempo parou. O som do ventilador pareceu se afastar. O ar ficou pesado. Eu o encarei em silêncio, e o silêncio durou mais do que ele aguentou. Levantei lentamente, encostei as mãos na mesa e disse, em tom neutro: "Entendido, coronel. Só me diga quais são as suas ordens." A ironia era mínima, quase imperceptível, mas ele percebeu. O rosto ficou rubro, o maxilar travado. Ele estava acostumado com obediência imediata, não com ironia disciplinada. Minha mãe interveio, voz trêmula: "Augusto, deixa disso. Vocês dois são adultos." Ele ignorou. Deu um passo à frente, apontando para a janela. "A partir de amanhã, quero silêncio às 22 horas. Cozinha fechada. Nada de computador ligado à noite." Assenti uma vez, sem discutir. "Sim, senhor." Subi para o quarto e fechei a porta. Só quando fiquei sozinha percebi que minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de contenção. Eu sabia reconhecer prepotência travestida de autoridade. E sabia que responder cedo demais era perder. Havia algo naquele homem que não era apenas arrogância. Era o prazer em dominar. Eu havia visto esse tipo em missões conjuntas. Oficiais que confundiam comando com ego, homens que acreditavam que respeito se exige no grito. Abri o armário e encarei o uniforme dobrado, o brasão prateado ainda guardado na caixa. Lembrei do dia em que o recebi, das noites mal dormidas, das decisões que pesam mais do que o próprio corpo. Pensei em quantas vezes precisei lutar para ser ouvida num auditório cheio de homens, e agora, em pleno lar da minha mãe, alguém tentava reduzir minha existência a um incômodo doméstico. Na manhã seguinte, fui a uma reunião na base. Antes de sair, vi que ele deixara uma lista colada na geladeira, escrita em letras maiúsculas: "Regras da casa", assinadas por Augusto C., Coronel R.1. Café da manhã até 8 horas. Televisão desligada durante refeições. Respeitar o horário de descanso do homem da casa. Ri sozinha. Tirei o papel e dobrei, colocando no bolso. No quartel, mostrei discretamente ao capitão colega, e ele balançou a cabeça, incrédulo. Esses aposentados acham que o mundo parou na década de 70. Voltei para casa no fim do dia com a mente decidida. Eu precisava entender até onde ele estava disposto a ir. À noite, ele estava à mesa, assistindo o jornal, quando perguntei: "Coronel, posso usar a impressora amanhã cedo? Tenho relatórios para assinar." Ele não respondeu. Esperou o telejornal terminar, levantou-se e disse, como quem lê sentença: "Já falei que não quero barulho de madrugada. E outra coisa, não se sente aí." Apontou para a cadeira onde eu estava, a mesma onde meu pai costumava se sentar. Minha mãe ficou imóvel, segurando o prato. "Por quê?" perguntei. Ele sorriu, satisfeito. "Porque nessa cadeira se senta o homem da casa." A frase foi dita com tanta certeza que soou ensaiada. Fiquei imóvel por um segundo. Depois, apoiei os cotovelos na mesa, o olhar fixo. "E onde exatamente o senhor quer que eu sente, coronel?" Ele percebeu o tom. As veias no pescoço saltaram. "Eu não estou pedindo. Estou ordenando." Minha mãe tentou se aproximar, pedindo calma. Eu me levantei devagar, recolhi o prato e disse apenas: "Então o senhor terá o jantar só com suas próprias ordens, porque eu já cumpri as minhas." Fui pro quarto. Ouvi ele bater a porta da cozinha, ouvi o ruído do copo no balcão,
Ouvi minha mãe chorar baixo. Naquela noite, escrevi no meu caderno de bordo: em terra, as batalhas são silenciosas. O inimigo veste roupas civis, mas carrega a mesma arrogância dos que acham que o mundo se curva à voz deles. Recuar, às vezes, é só tática. A partir desse dia, comecei a registrar tudo. As frases, as humilhações sutis, o controle crescente. Não por medo, mas por método. Eu tinha aprendido a não agir por impulso. Cada palavra dele seria uma peça futura. Uma semana depois, ele chegou em casa e anunciou um jantar. Convidados meus, disse sem pedir opinião. Fui surpreendida ao descobrir que entre os convidados havia antigos colegas de quartel, homens que falavam alto, brindavam com histórias de glória e olhavam para mim com o mesmo desdém que ele. Eu servi o vinho, ouvi risadas sobre mulher de farda e sobre carreiras de fachada. Nenhuma reação. Só observação. No fim da noite, um deles perguntou o que eu fazia exatamente na Marinha. Respondi que trabalhava em planejamento estratégico e que aguardava uma nova designação. O coronel riu. Estratégia é coisa para general, minha cara. Você ainda vai aprender que mulher não chega tão longe. Eu apenas sorri e desejei boa noite. O dia da promoção oficial seria na sexta seguinte. E quando ele visse o que estava guardado dentro da pasta azul no meu quarto, entenderia que algumas mulheres não apenas chegam longe, elas comandam o mapa. Mas ainda não era o momento. Antes de dormir, desci para pegar um copo d'água e o vi cochilando no sofá, o controle remoto caído no chão. No noticiário, falavam sobre nomeações de oficiais superiores. Vi meu próprio nome passar rápido na legenda, entre as promoções por mérito. Ele não percebeu. Sorri sozinha. De volta ao quarto, fechei a janela, deitei e pensei. O coronel havia imposto suas ordens. Agora era hora de deixá-lo acreditar que o comando estava realmente nas mãos dele. Porque a primeira lição de qualquer operação é simples. Nunca revele o poder antes da hora certa. E eu ainda não tinha mostrado minhas estrelas. A maioria das pessoas vê o uniforme como uma armadura, um tecido que impõe respeito. Eu sempre o vi como cicatriz. Cada costura da farda carrega uma lembrança que o coronel jamais compreenderia. Ele via apenas o brilho metálico das medalhas, nunca o sal das lágrimas que as precederam. Nas semanas seguintes ao jantar, a convivência se tornou uma coreografia silenciosa de controle. Ele falava de valores da caserna como quem recita um dogma e, enquanto isso, eu lembrava dos verdadeiros códigos que aprendi longe das fileiras masculinas. Os que não estão em manual algum. Há uma diferença entre quem ostenta uma patente e quem a carrega nos ombros junto com a responsabilidade de 100 vidas. Augusto jamais entenderia. Ele era de um tempo em que o grito substituía o exemplo. Eu, de uma geração que aprendeu a comandar na base da calma e da precisão. Certa manhã, ele me encontrou no quintal, limpando minha pistola particular, devidamente registrada. O olhar dele se estreitou, curioso e desafiador. Você sabe usar isso? Perguntou. Engoli o riso. Era a pergunta mais previsível. Aprendi antes de dirigir, respondi. Ele se aproximou, tentando disfarçar o incômodo. Mulher armada é sempre um perigo. Emocional demais. Continuei limpando o cano, sem tirar os olhos da tarefa. E homem inseguro, coronel, é sempre um alvo fácil. Ele não respondeu. Naquele mesmo dia, a base confirmou oficialmente minha nova patente. A mensagem chegou por e-mail cifrado, com a assinatura do comandante da Marinha. Promoção por mérito extraordinário. Nomeação imediata para cargo de Estado-Maior. Guardei a mensagem, respirei fundo e não contei a ninguém, nem a minha mãe. O momento certo ainda não havia chegado, mas à noite, quando ele começou outro discurso sobre disciplina e autoridade, minha mente viajou para longe dali, para o dia em que aprendi, de verdade, o que significava comando. Foi em 2018, no Atlântico Sul, a bordo do Parnaíba. Eu era oficial de convés, ainda tenente, e uma tempestade havia se formado a 300 quilômetros da costa. O mar subia em ondas de 5 metros. Um marinheiro novo, Martins, perdeu o controle e quase caiu no convés inferior. Naquele momento, não havia homem ou mulher, apenas hierarquia e reflexo. Eu corri, prendi o cabo
e gritei a ordem que salvou a vida dele. O comandante me olhou depois e disse: "Você pensa antes dos outros terem tempo de sentir medo. Isso é comando." Desde então, eu aprendi a reconhecer o tipo de medo que mora em quem grita demais. Augusto gritava porque temia não ser ouvido. Eu comandava em silêncio porque sabia que, quando a voz vem do respeito, o som é desnecessário. Mas não foi sempre assim. O caminho até ali custou caro. Antes da Marinha, eu era apenas filha de um sargento e de uma professora, criada em base naval. Vi meu pai envelhecer entre formaturas e remendos de farda, sem nunca chegar a oficial. Ele dizia: "A hierarquia não é o problema, filha. O problema é quem esquece o que ela significa." Eu levei isso comigo para a vida. Quando ele morreu, eu prometi a mim mesma que um dia alguém diria meu nome numa formatura com o mesmo orgulho que ele dizia o dele. O coronel nunca ouviu essa história. Nunca perguntou. Na cabeça dele, eu era só uma mulher perdida que se metera nas Forças Armadas para provar um ponto. No final de uma tarde de sexta-feira, o vento trouxe cheiro de chuva e lembrança. Fiquei sozinha na varanda, observando o horizonte cinza. Ele apareceu atrás de mim, copo na mão. "Você devia largar esse emprego e pensar em ter família. Tá desperdiçando os melhores anos." A frase veio como bala lenta. Eu já a ouvira tantas vezes, mas dita ali, naquele tom, soava como invasão. "Melhores anos para quem, coronel?" perguntei. Ele riu desdenhoso. "Para uma mulher, claro." Olhei para frente, o céu já escurecendo. "Curioso," murmurei, "porque os meus melhores anos começaram quando deixei de ouvir esse tipo de conselho." Ele bufou e entrou. Ficou repetindo a mesma ladainha para minha mãe, que escutava em silêncio. O patriarca de mesa de jantar, distribuindo sermões sobre respeito, enquanto eu pensava em cada mulher que serviu comigo, e precisou ouvir o mesmo discurso disfarçado de cuidado. Mais tarde, fechei-me no quarto e abri uma caixa de recordações. Dentro, fotos antigas. Eu no primeiro embarque, sorrindo com o vento nos cabelos. Eu ao lado de colegas que não voltaram. Eu no dia em que recebi a medalha de conduta exemplar. Toquei uma delas com cuidado. A de Renata, minha parceira de missão, morta em operação de resgate. Lembrei do enterro, das palavras do comandante, do peso da bandeira dobrada em minhas mãos. "Leve isso com você," ele disse, "porque comando é responsabilidade sobre a dor dos outros." Fechei a caixa e percebi que era justamente isso que o coronel nunca entenderia. Autoridade não é grito, é silêncio diante da tragédia. No dia seguinte, ele me pediu para levá-lo ao clube militar da cidade. No carro, falava sobre os bons tempos e sobre como o país estava cheio de oficiais de papel. Eu dirigi em silêncio, olhando a estrada. Quando chegamos, vi os olhares conhecidos de outros oficiais reformados. Alguns me reconheceram e me cumprimentaram com deferência. "Tenente Lúcia, não sabia que estava por aqui." O coronel pareceu confuso. "Tenente?" perguntou depois, já no estacionamento. "Você ainda é tenente?" Sorri. Era. Ele não percebeu o tempo verbal. Durante o almoço no clube, ele tentou me interromper 2 vezes quando alguém perguntou sobre minhas missões. Um major amigo da família comentou: "Soube que você foi indicada para cargo grande, hein?" Ele pigarreou alto, mudando de assunto. Quando voltamos, o silêncio no carro era quase confortável. Quase. Naquela noite, vi minha mãe sentada no sofá, costurando. Tinha um olhar que misturava orgulho e medo. "Ele não entende o que você passou, filha, mas ele gosta de mim. Só é difícil." Toquei a mão dela e disse: "Mãe, eu não estou aqui para competir com ele. Estou aqui para proteger o que é nosso." Ela pareceu não entender. Mais tarde, trancada no quarto, revisei os documentos que o jurídico da Marinha havia enviado. Havia instruções sobre a nova função, sigilosas. Eu seria oficialmente promovida na segunda-feira, e a patente traria estrelas douradas no ombro. Almirante. Primeira mulher da divisão a alcançar o posto. Sorri sozinha. Pensei no coronel dormindo no quarto ao lado, seguro de sua autoridade doméstica, e senti uma pontada de pena. O domingo seguinte trouxe a calmaria antes da virada. A mãe preparava almoço, e eu ajudava. Ele apareceu de súbito, com um jornal dobrado, dizendo que um amigo de Brasília havia comentado sobre mudanças nas nomeações militares. "Uma bagunça", resmungou. "Promovem qualquer um hoje em dia." "O senhor acha mesmo?" perguntei. "Claro, antes, mérito era coisa séria. Hoje é política." Olhei para o jornal em suas mãos.
No canto inferior, uma nota discreta anunciava a lista de promoções da Marinha. Meu nome estava lá. Ele não percebeu. Durante o almoço, ele se irritou porque a carne estava mal passada. Bateu o garfo na mesa, resmungando algo sobre disciplina. Eu apenas o observei. Aquele era o homem que acreditava ser dono da casa, do horário, da autoridade. E ali, à minha frente, ele falava sem saber que o mundo dele estava prestes a ruir por uma simples verdade. O poder que ele ostentava de forma barulhenta cabia inteiro dentro de uma pasta azul guardada no meu quarto. Depois do almoço, fui até o quintal, liguei para a base e confirmei presença na cerimônia de segunda-feira. A voz do comandante do outro lado foi firme. Parabéns, almirante. O país precisa de mulheres como a senhora. Desliguei, fechei os olhos e respirei fundo. O som da brisa misturava-se ao das lembranças. Meu pai dizendo, orgulho não é grito, é postura. O mar revolto batendo no casco. O olhar de Renata, que me dizia sem palavras que algumas vitórias são silenciosas. Naquela noite, escrevi no caderno de bordo. Cada ofensa, cada ordem imposta por quem acredita ser dono do poder, será lembrada. Não para revanche, mas para justiça. O tempo da revelação se aproxima. O coronel dormia no quarto ao lado, convencido de que controlava uma casa. Eu dormi tranquila, consciente de que controlava o rumo de uma história inteira. A chuva daquela madrugada parecia não ter fim. Gotas escorriam pelas janelas como se o céu tivesse decidido lavar o mundo, mas nada parecia capaz de limpar o ar pesado dentro daquela casa. Fazia quase 3 semanas que eu voltara, e Augusto já havia transformado o lar da minha mãe num quartel silencioso, onde o som de passos medidos substituíra o riso. A mesa do café, antes bagunçada com flores e xícaras desiguais, agora era simétrica como formatura. Tudo alinhado, tudo sob comando. E no centro, ele, o autoproclamado homem da casa. No começo, eu pensei que era apenas costume de militar aposentado. Muitos carregam a disciplina como muleta quando a farda já não lhes dá propósito. Mas logo percebi que o que movia Augusto não era saudade de serviço, era necessidade de domínio. Ele não estava apenas impondo regras, estava testando fronteiras. Naquela manhã, encontrei a chave do portão trocada. Perguntei à minha mãe e ela desconversou. Disse que ele tinha suas razões. Mais tarde, descobri o motivo. Segurança, ele explicou, sem olhar para mim. Não quero estranhos entrando. O subtexto era claro. Eu, que morava ali, passara a ser uma convidada. A mudança veio acompanhada de outras pequenas invasões. Ele começou a mexer em minhas coisas, reorganizar meu espaço. Certa tarde, entrei no quarto e encontrei minha pasta de documentos sobre a mesa. Curiosidade profissional, justificou, como se fosse natural folhear papéis com brasões e sigilos. Essas coisas de mulher militar me intrigam. Fechei a pasta sem dizer nada. A cada provocação, eu registrava tudo no caderno de bordo. Meu treinamento me ensinara a não reagir no calor. Cada silêncio era um cálculo. Minha mãe andava diferente, mais retraída. Quando ele falava, ela o observava com uma mistura de cuidado e medo, como quem tenta não acender um pavio. Às vezes, eu a via chorando sozinha no quintal. Quando perguntava, ela respondia: ele é bom, só é firme. Eu sabia o que significava firme. Já havia visto essa firmeza antes, em oficiais que confundiam respeito com obediência cega. O estopim começou numa noite banal. Eu estava de farda, pronta para ir a uma reunião virtual da Marinha, quando ele entrou no corredor, olhando de cima a baixo. Pra que tudo isso? Tá esperando o desfile? A voz carregava escárnio. Respondi com serenidade. É uma reunião oficial, coronel. Ele riu. Oficial? Você e essas brincadeiras de quartel. Deu um passo à frente. O cheiro de álcool e perfume misturados. Sabe o que falta em você? Um homem de verdade para te colocar no eixo. A frase cortou o ar como aço. O tipo de ofensa que não exige resposta imediata. Olhei para ele sem piscar. Se o senhor acredita que disciplina é coisa de homem, coronel, talvez tenha esquecido o que significa servir. Ele sorriu torto. Servir é obedecer. Dei meio passo à frente. Não. Servir é proteger. E fui embora antes que o silêncio se transformasse em grito. Nos dias seguintes, ele tentou se recompor, mas o padrão se repetia. Provocações veladas, ordens disfarçadas de gentilezas. Apaga a luz. Não mexe nisso. Aqui é diferente. Pequenas frases que, somadas, desenhavam controle.
Eu observava cada vez mais atenta, enquanto ele passava a monitorar até os horários de chegada. Um dia, cheguei mais tarde de uma reunião e encontrei a porta trancada por dentro. Bati e ele demorou para abrir. A casa dorme cedo, disse. Minha mãe pediu desculpas no dia seguinte, mas eu sabia que não era culpa dela. Augusto a havia convencido de que o mundo lá fora era perigoso e que ele estava cuidando de nós. Esse tipo de manipulação tem nome no meio militar: cerco psicológico. Eu precisava agir, mas ainda faltava o elemento que o exporia de forma irrefutável. O que eu não esperava é que ele mesmo se encarregaria disso. Naquela sexta-feira, cheguei à cozinha e encontrei um envelope sobre a mesa. Dentro, um contrato de financiamento em nome da minha mãe. O valor era alto demais para o padrão dela. "Pra que isso, mãe?" perguntei. Ela desviou o olhar. "O Augusto tem uns planos, filha. Quer abrir uma escola de treinamento tático?" Meu estômago gelou. "Ele te convenceu a assinar isso?" perguntei, controlando o tom. Ela hesitou. Disse que era investimento, que o banco precisava de um aval. O aval era a casa dela. Subi para o quarto e encontrei ele no corredor, mexendo no celular. "O senhor está tentando hipotecar a casa da minha mãe?" perguntei. Ele deu um meio sorriso. "A casa é dela. Ela assina o que quiser. Não preciso da sua autorização, mas precisa da minha presença para fingir que é homem." O rosto dele mudou. Pela primeira vez, vi algo diferente. Medo disfarçado de raiva. Ele deu um passo à frente, voz grave. "Você me respeite. Nesta casa eu dou as ordens." A frase que eu já havia ouvido antes, agora dita com mais veneno. Eu o encarei e senti o tempo parar. A mesma cena, o mesmo comando, mas agora sem disfarce. Eu respirei fundo, mantive o corpo imóvel e respondi com um leve aceno de cabeça. "Anotado." Voltei para o quarto, fechei a porta e liguei o gravador do celular. A partir dali, cada palavra seria prova. Nos dias seguintes, ele intensificou o controle. Começou a escolher o que minha mãe vestia, fiscalizava ligações, reclamava do tom de voz. E à noite, ouvia-se a discussão abafada vinda do quarto dela. Ordens, desculpas, o som de algo caindo. Eu me levantava, mas minha mãe pedia que eu não interferisse. "Não quero briga", dizia. Na segunda-feira, ele apareceu com uma pasta nova. "Negócio fechado", anunciou. Minha mãe sorriu nervosa. "Consegui um investidor para a escola." Eu perguntei quem era. E ele respondeu: "Um amigo antigo, de quartel. Só precisava de assinatura." Eu o olhei por um longo segundo. "O senhor tem certeza de que quer lidar com contrato oficial enquanto está sendo investigado pela auditoria do Exército?" A mentira era calculada. Ele empalideceu. "Que investigação?" Dei de ombros. "Tudo circula rápido entre comandos. Melhor não abrir nada em nome de terceiros." Saí antes que ele pudesse responder. O blefe funcionou. Ele ficou dias quieto, tenso. Minha mãe percebeu a tensão. "O que você fez?" perguntou. "Nada, mãe. Só mostrei que ele não é o único que sabe dar ordens." Mas o silêncio durou pouco. Naquela sexta-feira, acordei com o som de vozes alteradas. Desci e encontrei ele segurando meu notebook. "Quem te deu permissão para mexer nas minhas coisas?" perguntei. "Isso aqui é minha casa." "Errado, coronel. Essa casa é da minha mãe, e enquanto eu estiver aqui, é minha também." Ele bateu o notebook na mesa. "Você devia lembrar que é hóspede." Senti o sangue subir, mas mantive a voz firme. "E o senhor devia lembrar que a autoridade emprestada se devolve no final do expediente." Ele riu. "Você fala bonito, mas ainda é só uma mulher brincando de soldado." Peguei o notebook, olhei bem nos olhos dele e disse: "E o senhor é um homem brincando de comandante. A diferença é que eu ainda estou em serviço." A mãe desesperada pediu calma, implorou para que parássemos. E eu parei. Não por medo, mas por ela. Subi para o quarto e pela primeira vez chorei em silêncio. Não por ofensa, mas por impotência. O tipo de lágrima que não queima, congela. Horas depois, ele bateu na porta. "Não queria falar daquele jeito", disse. O tom era manso demais para ser sincero. "Eu só quero paz." Não respondi. O verdadeiro arrependimento não vem com voz baixa, vem com mudança. Naquela noite, escrevi no caderno: "Ele acredita que poder é grito, mas o verdadeiro comando é espera."
Ele se aproxima do próprio limite, e o limite é o ponto onde o som do grito começa a se voltar contra quem o emite. No dia seguinte, preparei minha farda com mais cuidado do que nunca. O tecido azul marinho parecia respirar junto comigo. Guardei na pasta os documentos da nomeação e o convite da cerimônia. O coronel ainda dormia, alheio ao que se aproximava. Na mesa, deixei um bilhete para minha mãe. Saio cedo, não se preocupe. Às vezes, a melhor forma de proteger é deixar o inimigo relaxar. Fechei o portão e caminhei até o carro sob a primeira luz do amanhecer. Enquanto o motor ligava, o som da chuva se misturava ao da respiração. O coronel, em breve, ultrapassaria a linha entre arrogância e ruína, e eu estaria lá, de pé, uniforme impecável, quando a verdade batesse continência diante de mim. O limite dele já havia sido cruzado. O meu ainda não. Quando voltei da cerimônia na base, o mundo parecia mais leve, mas a casa estava mais escura do que eu lembrava. O sol ainda batia nas persianas, mas o ar ali dentro era de clausura. Eu havia saído antes do amanhecer, com o coração acelerado e voltado com as estrelas douradas costuradas na farda, o peso do novo posto nos ombros e um silêncio quase sagrado dentro de mim. Nenhum aplauso, nenhuma festa. Eu não precisava. A verdadeira consagração é aquela que acontece sem plateia. Só não sabia que, enquanto eu subia de cargo, ele descia cada vez mais fundo no pântano das próprias intenções. Minha mãe estava na cozinha, sentada diante de uma pilha de papéis. Quando me viu, o sorriso foi rápido, mas o olhar não acompanhou. Havia cansaço demais. Ele saiu? Perguntei. Ela assentiu. Foi resolver umas coisas. Disse que volta só à noite. Peguei um dos papéis. Era um contrato de compra e venda. No rodapé, a assinatura dela tremida, a dele firme. No campo do valor, números altos demais. O nome do comprador era uma empresa que eu nunca ouvira falar. O endereço, um escritório de fachada na cidade vizinha. O que é isso, mãe? Perguntei. Ah, filha. O Augusto disse que era só para transferir temporariamente o carro para o nome da empresa dele. Questão de imposto. Fechei os olhos por um instante. Questão de imposto é o tipo de expressão que ladrão de confiança usa antes de empurrar o precipício. Peguei o contrato, dobrei e guardei. Você assinou mais alguma coisa? Só uns papéis do banco, nada demais. Ele explicou tudo. Expliquei calmamente que explicar tudo não é o mesmo que mostrar tudo. E percebi que ela já sabia, não o que ele fazia, mas que havia algo errado. Mães têm uma forma silenciosa de admitir culpa. Desviam o olhar e mexem nas mãos como se tentassem desfazer o que já foi feito. Naquela tarde, esperei que ela dormisse e fui até o escritório improvisado que ele montara no quarto de hóspedes. As gavetas estavam trancadas, mas a experiência me ensinou a abrir o que parece inviolável. Dentro, encontrei o que faltava: cópias de extratos, transferências, e-mails impressos. Tudo mostrava que ele vinha movimentando quantias expressivas da conta conjunta que abrira com a minha mãe. A escola de treinamento tático era fachada. O nome da empresa constava em um banco de dados do governo como inativa há 3 anos. Ao lado dos papéis, havia algo mais revelador. Uma cópia de um e-mail endereçado a um Capitão Mendes, antigo conhecido de quartel. No corpo da mensagem ele escrevia: "A velha confia em mim cegamente. Quando vender o terreno, fecho a dívida e some tudo no meu nome. Ela não entende de lei, e a filha só atrapalha." Li 3 vezes, não por dúvida, mas por incredulidade. Era ali, preto no branco. Não era só arrogância, era fraude. Fiz o que aprendi a fazer em qualquer missão. Respirei fundo, fotografei cada página, devolvi tudo exatamente como estava e saí do quarto. Meu rosto estava neutro, a respiração estável. A pior coisa que se pode dar a um inimigo é o privilégio de perceber que foi descoberto. Passei o resto do dia com minha mãe, fingindo normalidade. Cozinhei, conversei, ri das pequenas histórias que ela contava. A cada frase dela, eu via mais claramente o quanto ele havia se infiltrado não apenas na casa, mas na mente. A manipulação emocional era quase perfeita. Começava com cuidado, passava por elogios e terminava em dependência. "Ele é o único que me entende", ela dizia. "Ele é o único que me faz sentir protegida." Eu não a culpava. Ele sabia exatamente quais cordas puxar. À noite, ele voltou. Entrou pela porta com o mesmo ar de superioridade, cheiro de uísque e vitória.
Cumprimentou-me com um aceno e foi direto ao quarto cantarolando. Tudo nele gritava autoconfiança. Talvez achasse que eu tinha desistido, que havia me conformado com o papel de hóspede obediente. Esperei a madrugada. Às 3 da manhã, liguei para um colega do setor jurídico da Marinha. Ele atendeu com a voz ainda rouca. Preciso que verifique algo para mim. Pedi. Empresa chamada AT, Consultoria Estratégica. Houve silêncio do outro lado. Depois, o som de teclas. Inativa desde 2021, ele disse. E tem alerta de fraude em transações bancárias. Por quê? Porque um coronel reformado está usando o nome para enganar minha mãe. Ele ficou mudo. Por fim disse. Quer que eu acione o departamento de inteligência? Ainda não. Só registra. Eu cuido da parte emocional primeiro. Desliguei, fechei o notebook e olhei para a farda pendurada. O brasão reluzia na penumbra. A autoridade não é um som, pensei. É um gesto. No dia seguinte, esperei o momento certo. Ele estava na sala, lendo o jornal. Sentei-me à mesa com calma. Coronel, posso perguntar uma coisa? Depende da pergunta. Essa empresa AT Consultoria ainda existe? O jornal desceu lentamente. Vi o medo surgir por trás da arrogância, como uma rachadura no concreto. Ele tentou sorrir. O que você anda fuçando? Chamamos de investigação preventiva. Velho hábito da Marinha. Ele riu nervoso. Você não entende de negócios. Talvez não, mas entendo de ética. Minha mãe olhava de um para o outro, confusa. Eu me levantei, peguei o contrato que havia guardado e o coloquei sobre a mesa. Isso aqui é crime, coronel. Falsidade ideológica, estelionato e abuso de incapaz. Ele se levantou. Voz grossa. Cuidado com o que fala. Cuidado é o que eu tive até agora. A tensão ficou insuportável. Ele olhou para minha mãe e disse num tom baixo. Você contou para ela? Eu não contei nada, Augusto. Ela respondeu trêmula. Ele bateu na mesa, o copo caiu, o som do vidro quebrado cortou o ar. Você não tem direito de se meter nos meus assuntos. Foi a primeira vez que o vi perder o controle. E foi também o momento em que percebi que ele não era mais apenas um homem arrogante. Era perigoso. O tipo que, acuado, reage com violência. Aproximei-me devagar, postura reta, tom calmo. O senhor está enganado, coronel. Eu não estou me metendo. Estou impedindo. Ele bufou, rindo com desdém. E vai fazer o quê? Me prender? Se fosse necessário, sim. Mas ainda acredito que o senhor saiba reconhecer quando está cercado. Ele deu um passo à frente, os olhos duros. Você acha que me intimida? Eu acho que o senhor ainda não percebeu que está diante de uma superior. Por um segundo, o tempo parou. Minha mãe olhava sem entender. Ele piscou, confuso. Eu não precisei dizer mais nada. A maneira como o pronome superior saiu da minha boca foi suficiente para que ele soubesse que não era metáfora. Ele saiu da sala sem dizer palavra. O som da porta batendo ecoou como disparo. Naquela noite, minha mãe chorou em silêncio. Ele vai embora? Perguntou, como quem tem medo da resposta. Vai, respondi. Mas antes vai mostrar quem realmente é. Nos dias seguintes, ele tentou retomar o controle. Falava com ela em voz doce, dizia que era mal entendido, que a filha dela não sabia o que falava. Eu fingia indiferença, esperando o próximo passo. Quando homens como Augusto sentem o poder escorrendo, cometem erros. E o erro veio rápido. Numa tarde, ele atendeu uma ligação no viva voz, sem perceber que eu estava por perto. Do outro lado, uma voz masculina. Augusto, o banco não vai liberar sem o segundo avalista. Ele respondeu irritado. A velha assina. Não se preocupe. Eu resolvo. Gravei. O áudio ficou limpo, perfeito. Prova incontestável. Mais tarde, liguei para meu colega jurídico. Agora sim, acione quem for preciso. Quero que o banco saiba que essa transação é fraudulenta e que há tentativa de golpe contra a pensionista das Forças Armadas. Ele respondeu apenas. Considere feito. Quando desliguei, olhei para minha mãe. Ela parecia menor, encolhida no sofá. Segurei sua mão. Vai acabar, mãe. Prometo. Ela tentou sorrir. Ele me enganou, filha. Não só a senhora. Enganou a si mesmo. No dia seguinte, uma notificação do banco chegou por e-mail. Transação bloqueada por suspeita de fraude. Ele recebeu a notícia no celular e veio até mim, furioso. Você fez isso. Eu só cumpri meu dever, coronel. Você destruiu tudo. Tudo o quê? Um esquema de roubo? Ele respirou fundo, trincando o maxilar. Eu devia te processar. Faça isso. Só lembre de avisar ao juiz que está processando uma almirante. Ele ficou pálido. O quê? Sorri.
Pensei que o senhor acompanhasse as promoções do Diário Oficial. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que deu para ouvir o relógio da cozinha marcando cada segundo. Isso muda alguma coisa? Ele perguntou, voz falha. Muda tudo, coronel. A hierarquia voltou para o lugar. Ele saiu cambaleando, trancou-se no quarto e não saiu mais. Eu o deixei lá, em paz com o próprio desespero. Minha mãe dormiu aliviada pela primeira vez em semanas. Eu fiquei acordada, revendo mentalmente cada passo. Naquela madrugada, escrevi no caderno de bordo: quando o inimigo é o orgulho, a vitória é silenciosa. Não precisei gritar, bastou mostrar quem sempre teve o comando. E assim, sem precisar de um tiro, sem precisar de uma briga, sem quebrar nada além da vaidade dele, eu havia vencido a primeira parte da guerra. A partir dali, o que viria já não seria defesa, seria justiça. Durante os dias que se seguiram, o silêncio na casa parecia uma suspensão de ar. O coronel ainda estava lá, mas o domínio havia se desfeito como névoa sob sol. Ele evitava me encarar, evitava até pronunciar meu nome. A descoberta da fraude e a revelação da minha patente haviam desmontado o pedestal de poder que ele erguera com tanta soberba. Mesmo assim, eu sabia que ele não se daria por vencido. Homens como Augusto não suportam o vazio da autoridade perdida. Precisam inventar um novo palco. E ele o encontrou, no lugar mais previsível, a emoção da minha mãe. Nos primeiros dias, ele passou a adotar um comportamento que, à primeira vista, poderia ser confundido com arrependimento. Gestos gentis demais, flores no café da manhã, palavras que soavam ensaiadas. Errei, exagerei, sou um homem de outro tempo. Mas por trás de cada pedido de desculpas havia um cálculo. O olhar dele ainda era o mesmo, medindo reações, avaliando fraquezas. A diferença é que agora o alvo não era mais o meu silêncio. Era a culpa da minha mãe. Ele começou a se apresentar como vítima de perseguição. Dizia a ela que eu o odiava por ser homem, que tinha ciúmes do lugar dele, que a minha carreira havia me tornado fria. Eu via as sementes plantadas com precisão. Ele sabia que o ponto mais vulnerável de uma mãe é o medo de ver as pessoas que ama brigando por causa dela. Numa manhã de domingo, entrei na cozinha e encontrei os dois à mesa. Ele falava baixo, com aquele tom de falsa serenidade que precede o golpe. Eu só queria paz, Helena, mas sua filha não permite. Ela suspirava, cansada. Augusto, por favor, não começa. Não sou eu que começo. Ela me persegue, espiona meus papéis, mexe nas minhas coisas. Você acha justo? Quando entrei, ele silenciou. Sorri sem esforço. Pode continuar, coronel. A conversa parecia interessante. Ele se levantou devagar. Eu só disse a verdade. Você quer me destruir. Se destruir significa impedir que o senhor roube uma mulher que confia em você? Então sim, quero. Minha mãe se levantou também. Chega, por favor. Eu não aguento mais. Vocês dois estão me matando. O olhar dele brilhou. Era isso que ele queria. O papel de vítima, o cenário emocional que o redimiria. Ele sabia jogar. Nos dias seguintes, intensificou o enredo. Começou a sair e voltar tarde. Sumia com o carro dela, deixava bilhetes pela casa com frases passivo-agressivas. Não sou inimigo. O respeito morreu nesta casa. Minha mãe chorava cada vez mais. E eu, em silêncio, apenas observava a deterioração controlada de quem percebe o inimigo montando sua última trincheira. Certa noite, ele chegou embriagado. Eu estava na varanda, lendo relatórios. Ele parou diante de mim, cambaleando. Sabe o que é pior em você? Disse, voz arrastada. Achar que patente te faz gente. Você é só uma mulher sozinha, filha. Sem marido, sem família. Sabe o que sobra de um soldado sem tropa? Nada. Fiquei imóvel. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço. E quando sua mãe perceber que você destruiu o único homem que cuidava dela, vai ser tarde. Levantei. Não rápido, não com raiva. Apenas levantei. O movimento o fez recuar um passo. O senhor deveria se afastar antes que confunda coragem com insanidade. Ele riu alto, um riso sem humor. Vai me expulsar? Essa casa não é sua, mas é da mulher que o senhor enganou. E eu estou aqui para garantir que ela não pague pelos seus erros. Ele virou as costas, subiu as escadas tropeçando. Eu esperei o som da porta do quarto se fechar e sentei novamente. As mãos ainda firmes. Nenhuma reação impulsiva. A missão ainda não havia terminado. No dia seguinte, fui à base. Relatei informalmente o que estava acontecendo a um colega da corregedoria. Ele ouviu em silêncio e respondeu apenas: tome cuidado.
Esses tipos, quando perdem o comando, perdem também a máscara. Voltei para casa com a mente alerta. Ao abrir o portão, notei algo diferente. A caixa do correio estava cheia de envelopes bancários. Levei-os para dentro, todos endereçados à minha mãe, mas com remetentes diferentes. Dentro, cobranças, avisos, dívidas feitas em lojas que ela jamais frequentara. Augusto usava o nome dela para acumular pequenos créditos. O golpe miúdo, disfarçado, mas constante. Passei horas organizando as provas. A cada documento, a cada linha, a imagem dele se tornava mais nítida. Não era apenas um homem abusivo. Era um predador doméstico, desses que se escondem atrás de boas maneiras e discursos de moral. À noite, chamei minha mãe para conversar. Ela ouviu tudo em silêncio, as mãos trêmulas. Eu não queria acreditar, disse, quase sussurrando. Achei que ele só era difícil. Ele é perigoso, mãe. E agora? Agora deixamos que ele se destrua sozinho. O plano era simples. Esperar que ele cruzasse a última linha. Ele sempre cruzava. 2 dias depois, ele veio até mim, teatral, com o rosto abatido e um envelope nas mãos. Quero pedir desculpas, disse, estendendo o envelope. Aqui estão os papéis que te incomodavam. Pode rasgar, se quiser. Peguei o envelope. Dentro, havia uma única folha em branco. Ele esperava uma reação. Eu sorri. Muito generoso da sua parte. Ele franziu o senho. É sério. Estou tentando fazer as pazes. Não, coronel. O senhor está tentando testar minha paciência. E ela é limitada. A máscara caiu. O tom mudou. Você acha que ganhou alguma coisa? Que vai me humilhar? Eu servi ao país quando você nem existia. E é triste ver que, depois de tanto tempo, o senhor ainda não aprendeu o que é servir. Ele deu um passo à frente. Mas minha mãe entrou na sala, assustada. Augusto, para com isso! Essa menina me provoca, Helena. Essa menina, interrompi, é a filha da mulher que o senhor tentou enganar. O rosto dele ficou roxo de raiva. Você acha que pode me dar ordens? Eu não acho, coronel. Eu sei. O som da palavra ordem o atingiu como tapa. Ele tremia. Gritou qualquer coisa ininteligível e saiu, batendo a porta. Naquela noite ele não voltou. Minha mãe dormiu mal, preocupada. Eu, ao contrário, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sabia que o silêncio dele não era calmaria, mas o prelúdio do último ato. E ele veio no sábado seguinte. Eram quase 7 da noite quando ouvi o carro parar. Fui até a janela. Ele descia com uma pasta de couro. Tinha o olhar de quem ensaiou o discurso. Entrou sem cumprimentar, ignorando minha presença, e foi direto até a sala. Abriu a pasta sobre a mesa e espalhou papéis. São documentos, disse, olhando para minha mãe. Resolvi tudo. A escola, o financiamento, o banco. Só preciso da sua assinatura. Ela hesitou. Augusto, eu... Assina, Helena. É pro nosso futuro. Aproximei-me devagar. Peguei o papel. Era uma procuração geral. Com aquela assinatura, ele teria acesso às contas dela, à casa, a tudo. Interessante futuro o senhor planeja, murmurei. Um futuro sem testemunhas, imagino. Ele riu, mas os olhos estavam nervosos. Você vê maldade em tudo. É que eu aprendi a reconhecer quando ela se disfarça de cortesia. Minha mãe começou a chorar. Eu não quero mais assinar nada, Augusto. Ele ficou imóvel. Então, em voz baixa, disse: Está me traindo também, Helena? Depois de tudo que fiz? Ela balançou a cabeça. Só quero paz. Paz não existe sem ordem, ele disse. E nesta casa quem dá as ordens sou eu. A frase, dita com fúria, ecoou por toda a sala. A mesma frase que eu ouvira semanas antes, mas agora sem autoridade, apenas desespero. O eco de um homem derrotado por sua própria crença. Eu me sentei, calmamente na poltrona diante dele. As luzes estavam acesas. O relógio marcava 19:07. Ele ainda ofegava. Engraçado, comecei. Porque o senhor acaba de dar uma ordem num território que não lhe pertence. Ele tentou rir, mas o som falhou. E pertence a quem, então? A quem tem coragem de proteger, não de dominar. Peguei minha pasta azul e abri. Dentro, os documentos da patente. Tirei lentamente as estrelas douradas e as coloquei sobre a mesa. O som do metal contra a madeira foi o mais alto da sala. Ele olhou, confuso. Minha mãe tapou a boca, surpresa. Almirante, disse eu, pausadamente. Cargo efetivo desde a semana passada. Augusto empalideceu. Instintivamente, o corpo dele assumiu postura ereta, como se o reflexo militar tivesse acordado antes da mente. Ficou em posição de sentido. Tremia.
Coronel. Continuei, a voz calma. O senhor está dispensado. Silêncio. Nenhum grito. Nenhuma resistência. Apenas o som dos relógios e da respiração dele. As palavras pareceram atravessar décadas de arrogância e pousar, enfim, no terreno da vergonha. Ele abaixou os olhos, recolheu os papéis, sem olhar para mim nem para ela. Caminhou até a porta como quem carrega o próprio peso. Antes de sair, parou por um instante, talvez esperando alguma palavra, algum perdão. Não veio. Quando o som do motor se perdeu na rua, minha mãe desabou num choro contido. Fui até ela, abracei e disse apenas: acabou, mãe. Agora sim, a casa tem paz. Naquela noite, sentei à mesa, peguei o caderno de bordo e escrevi. Algumas guerras não são vencidas no campo. São vencidas na sala de estar, com o silêncio certo, na hora exata. Hoje, dispensei um homem. Amanhã, talvez dispense as lembranças. Fechei o caderno. O som da chuva recomeçou lá fora. E pela primeira vez, o som da casa parecia limpo. Na manhã seguinte, o silêncio da casa parecia outro. Não era mais o silêncio tenso de medo, mas aquele silêncio limpo que vem depois de uma tempestade. Minha mãe dormia no sofá, exausta, ainda com as roupas do dia anterior. A chuva que começara à noite havia lavado tudo. O quintal, as folhas, os rastros do carro que levou o coronel embora. Restava apenas o eco distante das palavras que eu dissera e que ainda reverberavam nas paredes. O senhor está dispensado. Fiz café devagar, sem pressa, como quem reaprende gestos simples. Cada som, a chaleira, o filtro, o líquido quente, parecia me devolver a realidade. Quando ela acordou, olhou ao redor, confusa. Ele foi embora? Perguntou, ainda sem acreditar. Foi, mãe. Ela passou a mão nos olhos, tentando juntar o que restava de lucidez. Você falou com ele? Não precisei. Ele entendeu o que precisava entender. Ela assentiu, mas o olhar trazia um medo antigo, o medo de recomeçar. Eu conhecia esse olhar. É o mesmo de soldados que voltam de missões e não sabem o que fazer com a paz. Durante as horas seguintes, a casa ganhou nova ordem. Abri as janelas, deixei o ar entrar. Tirei da parede o relógio que ele ajustava obsessivamente todos os dias às 6 em ponto. Joguei fora as listas de regras coladas na geladeira. Cada gesto era um pequeno ato de retomada. A casa voltava a respirar. Mas havia uma tarefa maior. O que Augusto fizera não se encerrava em humilhação doméstica. Havia contratos, documentos, dívidas e rastros financeiros que precisavam ser limpos. E eu sabia que o tipo de homem que vive de manipular não aceita o fim com facilidade. Por isso, antes de qualquer coisa, eu precisava consolidar o terreno. Naquela tarde, fui até a base naval para uma reunião com o jurídico e o setor de inteligência. Levei comigo as provas, os extratos, as gravações. O capitão Diniz, antigo colega e agora conselheiro da diretoria, me recebeu com o mesmo respeito formal de sempre, mas um brilho de surpresa no olhar. Então é verdade mesmo, disse, ao ver as estrelas na pasta. Almirante Lúcia Costa. Assenti. Mas não estamos aqui para comemorar, Diniz. Estamos aqui para garantir que o coronel Augusto Ferreira não use o nome das Forças Armadas para encobrir golpes. Ele folheou os papéis. Sério. Esse tipo de coisa acontece mais do que devia. Homens que não suportam o próprio esquecimento. Ele usou o prestígio da patente para enganar uma pensionista. Isso é grave. Quer que a gente formalize denúncia interna? Não, ainda não. Quero apenas que ele saiba que, se tentar se mover, haverá olhos sobre ele. Diniz assentiu. E quanto à sua mãe, vou tirá-la daquela casa. É o único jeito de ela se curar. Saí da base sentindo o vento cortante bater no rosto. A farda pesava, mas o peso agora era outro. Não mais o de carregar uma missão, e sim o de sustentar uma escolha. Às vezes, proteger alguém significa romper o que sobrou. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe dobrando roupas. O rosto mais sereno, mas o corpo cansado. Mãe, disse, vamos viajar. Viajar? Só alguns dias. Preciso que a senhora respire outro ar. Ela hesitou. E se ele voltar? Ele não volta. E se voltar, não entra. Naquele mesmo dia, liguei para um contato da Marinha em Brasília. Solicitei a formalização de restrição de acesso para o coronel Ferreira nas dependências de qualquer base militar. Motivo? Perguntou o servidor.
Conduta antiética e risco de constrangimento a oficial superior. Ele digitou algo. Confirmou. Consta a restrição, almirante. À noite, antes de dormir, olhei novamente para as estrelas douradas que agora brilhavam na mesa da sala. Aquelas pequenas peças de metal tinham o poder de encerrar um ciclo inteiro de humilhação. E, ao mesmo tempo, me lembravam que cada conquista carrega sua sombra. Minha mãe dormia leve pela primeira vez em meses, e eu fiquei acordada, observando o teto, pensando em como poder e solidão às vezes se confundem. Ganhar uma patente é também perder um tipo de anonimato que protege. Todos te olham com reverência, mas poucos te enxergam. E agora, naquela casa pequena, eu era simultaneamente filha e almirante, protetora e sobrevivente. 2 dias depois, enquanto arrumávamos as malas, ele voltou. Foi no final da tarde. Nenhum barulho de motor antes, nenhum aviso. Só o som seco da campainha. Olhei pela janela e vi o carro estacionado. A mesma pasta de couro sobre o banco do passageiro. Minha mãe empalideceu. Não abre, sussurrou. Fique calma. Abri a porta. Ele estava ali, impecável demais para um homem que havia perdido tudo. O cabelo penteado, a voz controlada, o mesmo perfume. Preciso falar com você. 5 minutos. O senhor tem 2. Entrou. Olhou ao redor como quem procura vestígios de território perdido. Vim me desculpar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu estava confuso. Bebi demais. Disse coisas horríveis. E fez coisas piores. Ele respirou fundo. A senhora ganhou. Não se trata de ganhar, coronel. Trata-se de caráter. Ele hesitou. Posso ao menos me despedir dela? Ela não quer ver o senhor. Os olhos dele se encheram de uma emoção ambígua. Mistura de raiva e vergonha. Eu amava ela. Então devia tê-la protegido, não usado. Ele olhou para mim de um jeito diferente, quase assustado. Você é fria, sabia? Fria como o mar. O mar ensina que quem não aprende a nadar se afoga, coronel. Ele baixou os ombros, derrotado. O que vai fazer comigo? Nada. Já fiz o suficiente. A consciência faz o resto. Saiu devagar. Antes de entrar no carro, olhou para mim mais uma vez, e foi ali que percebi algo. Ele já não era arrogante. Era vazio. Um homem sem farda, sem casa, sem público. Fechei o portão e fui até minha mãe. Ela tremia. Ele foi? Foi. E dessa vez por escolha própria. Naquela noite, decidimos partir no dia seguinte. Arrumamos poucas coisas. A casa, enfim, não tinha mais dono. Apenas história. A estrada até a cidade costeira parecia um corredor de libertação. O horizonte se abria em faixas de azul e cinza, e o som do mar voltava a se misturar com o que eu sentia dentro de mim. Minha mãe olhava pela janela, em silêncio. Você sempre foi forte, Lúcia, disse de repente. Fui ensinada assim. Seu pai teria orgulho. Eu só queria que ele tivesse visto. Ela sorriu, mas havia lágrimas. Você é o homem da casa agora. Não, mãe. Sou a mulher que aprendeu a não precisar de um. Ficamos hospedadas num pequeno hotel à beira-mar. As primeiras noites foram estranhas. A ausência de barulho, a ausência dele. Mas aos poucos, ela começou a andar na praia, conversar com pessoas, rir de novo. O peso nos ombros diminuía. Enquanto isso, eu acompanhava discretamente o processo aberto contra Augusto. O setor jurídico havia bloqueado seus acessos, e as autoridades locais abriram investigação sobre fraude em nome de pensionista militar. Não precisei mover um dedo. O sistema dessa vez funcionou. Dias depois, recebi um e-mail anônimo com uma frase curta. Nem todos os coronéis se ajoelham, mas alguns aprendem. Não respondi. Apaguei. O orgulho ferido encontra muitas formas de pedir perdão sem dizer a palavra. Na 3ª semana longe, uma cerimônia foi marcada na capital. Um jantar de condecoração para os novos oficiais do Estado-Maior. Eu hesitei em ir. Ainda me sentia cansada, meio fora do mundo, mas minha mãe insistiu. Você merece ser vista, disse ela. Fui. No salão iluminado, entre fardas e vozes conhecidas, percebi o quanto minha história havia corrido. Pessoas que nunca tinham me notado agora me olhavam com respeito novo. Alguns sabiam detalhes, outros apenas boatos, mas todos entendiam a essência. Uma mulher que enfrentara dentro de casa o mesmo machismo que enfrentava no quartel e vencera em ambos os campos. Quando chamaram meu nome, senti o som dos aplausos vibrar diferente. Não era celebração, era reconhecimento.
Recebi a medalha e ouvi as palavras do comandante. A força de um líder se mede não pelo poder que impõe, mas pela dignidade que mantém. Voltei à mesa com um nó na garganta. Pela primeira vez, entendi que a verdadeira revelação daquelas estrelas não foi para o coronel, nem para o público. Foi para mim. Elas não representavam poder, mas libertação. Naquela noite, antes de dormir, sentei na varanda do hotel, olhando o mar. O vento carregava o cheiro salgado das lembranças. Peguei o caderno de bordo e escrevi: as estrelas não são prêmio, são bússola, e agora finalmente apontam para casa. Fechei o caderno e deixei o som do mar embalar o silêncio. 2 semanas haviam se passado desde que o coronel cruzara aquele portão pela última vez, mas o rastro dele ainda pairava como poeira fina sobre os móveis. Minha mãe dormia melhor, mas às vezes acordava no meio da noite chamando o nome dele, como quem tenta justificar o imperdoável. Eu compreendia. O abuso deixa marcas invisíveis. A mente tenta se convencer de que o pesadelo era sonho, porque a verdade dói demais para ser encarada. Enquanto ela reconstruía sua rotina, eu cuidava das consequências práticas. O processo de investigação interna havia começado de maneira silenciosa. Eu não precisei mover uma denúncia, apenas permitir que os fatos falassem. E eles falaram. O jurídico da Marinha e o Exército confirmaram que o coronel reformado Augusto Ferreira havia usado credenciais militares desatualizadas para obter empréstimos e firmar contratos em nome de terceiros. Não demorou para que a imprensa local começasse a farejar. Na primeira semana, chegou uma ligação de um jornalista. Almirante Lúcia, estamos apurando informações sobre um coronel envolvido em fraudes contra pensionistas. Pode confirmar se existe processo interno? Respirei fundo. Não posso comentar investigações em andamento, mas posso afirmar que a hierarquia não protege canalhas. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um simples "entendido, senhora". No dia seguinte, a manchete: coronel reformado é investigado por uso indevido de status militar para golpes financeiros. O nome completo ainda não aparecia, mas as iniciais, sim. A foto que ilustrava a matéria mostrava o portão da casa onde tudo acontecera. Eu reconheci o portão pela pintura descascada. Augusto não demorou a reagir. Ligou para minha mãe primeiro, tentando reconstruir o velho enredo de vítima. Eles estão me perseguindo, Helena. Estão distorcendo tudo. Você sabe que eu nunca faria nada para te machucar. Ela ouviu em silêncio e desligou. Depois, ligou para mim. O número apareceu na tela, e por um segundo pensei em não atender. Mas atendi. Almirante. Ele pronunciou o título como se fosse veneno. Parabéns. Conseguiu o que queria. Não foi conquista, coronel. Foi consequência. Você destruiu minha vida. Não, coronel. O senhor fez isso quando decidiu usar o amor de uma mulher como investimento. Do outro lado, silêncio. Depois, um riso curto. Você sempre quis provar que era melhor do que eu. Eu nunca precisei provar, coronel. Desliguei antes que a voz dele contaminasse o ar. Nos dias seguintes, começaram a aparecer notificações oficiais. O Exército abriu sindicância para revisar a conduta dele e avaliar a suspensão dos benefícios de patente. Um e-mail do Comando-Geral me informou que minha denúncia indireta havia sido anexada como prova documental. No rodapé, a frase protocolar: em caso de necessidade, manteremos contato. Eu sabia o que viria. O Exército raramente expõe seus próprios erros, mas também não protege quem os afronta com tamanha evidência. A desonra viria em silêncio, a mais dolorosa de todas. Na manhã do terceiro dia, recebi mensagem do capitão Diniz. Lúcia, ele foi chamado para depor. Ficou em posição de sentido durante toda a audiência. Saiu sem farda e sem olhar para ninguém. Fechei os olhos. Não senti satisfação, apenas um cansaço profundo. A vingança não era doce, era burocrática, lenta, quase fria, mas era justa. À tarde, fui até a praia com minha mãe. O vento forte fazia o cabelo dela balançar. Você está diferente, filha. Mais leve. É o peso da justiça, mãe. Quando ele cai, o corpo se endireita. Ela assentiu, os olhos marejados. Você acha que ele vai preso? Não sei. Talvez não. Às vezes a prisão começa antes das grades. Nos dias seguintes, recebi um envelope oficial, o brasão da República estampado no canto superior esquerdo. Dentro, uma cópia do despacho final. Fica cassado o direito de representação do Exército Brasileiro pelo coronel reformado Augusto Ferreira. Fica ainda revogada a autorização para uso de distintivos e acesso às instalações militares. Lia-se ainda.
Considerando a gravidade dos atos e o prejuízo à imagem das Forças Armadas, recomenda-se a não reabilitação. Era a morte simbólica de um homem que vivia de títulos. Guardei o documento com outros no arquivo pessoal. Não mostrei à minha mãe. Ela já tinha sofrido o suficiente. Mas à noite, quando ela dormia, sentei à mesa e reli as palavras com calma. Revogada a autorização para uso de distintivos. Engraçado como o destino tem humor próprio. O mesmo homem que um dia exigiu respeito gritando: "Nesta casa eu dou as ordens", agora não podia sequer usar o símbolo do poder que o definia. No dia seguinte, a imprensa atualizou a matéria. Agora o nome completo dele aparecia, acompanhado de uma foto antiga, tirada em uma formatura. Os comentários na notícia variavam entre choque e escárnio. Alguns defendiam, dizendo que ele era um homem de honra. Outros, mais lúcidos, o chamavam de dinossauro de patente. Eu não lia todos, mas bastava ver o título para entender. O império dele ruía. Recebi mensagens de colegas da Marinha, algumas formais, outras pessoais. Soube da história. Obrigado por manter a integridade. É raro ver alguém com coragem de enfrentar o sistema dentro e fora de casa. Uma delas, de uma comandante que eu admirava, dizia: "Você não enfrentou um coronel. Enfrentou o espelho de muitos." As palavras ficaram comigo. Enfrentar o espelho de muitos era exatamente isso. Augusto não era só um homem abusivo. Era o reflexo de uma cultura inteira que ensinava a confundir hierarquia com dominação. Alguns dias depois, o inevitável aconteceu. O Exército publicou no Diário Oficial a decisão definitiva. Coronel reformado Augusto Ferreira é dispensado, com perda dos direitos honoríficos e benefícios complementares, por conduta incompatível com o decoro militar. A palavra dispensado saltou da página como eco do que eu dissera semanas antes. O círculo se fechava. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada. Era Diniz. Ele compareceu à cerimônia de cassação. Compareceu? Perguntei. Sim, foi obrigado. Estava em trajes civis, cabeça baixa. No final, o comandante apenas disse: "Está dispensado." Ele respondeu: "Senhor, sim, senhor." Depois, saiu. A ironia era quase poética. O mesmo homem que transformara uma casa em quartel fora expulso do verdadeiro quartel por perder a noção do que significava servir. Fui até a varanda, o vento frio batendo no rosto. O mar estava calmo. A lua refletia nas ondas como se alguém tivesse polido o céu. Peguei o caderno de bordo e escrevi: "Hoje, o sistema fez o que eu não precisei fazer. A justiça não precisa de raiva, só de provas e paciência." Na semana seguinte, um envelope anônimo chegou pelo correio. Dentro, apenas uma fotografia. Ele, sentado num banco de praça, cabeça baixa, uniforme antigo nas mãos. Atrás, uma frase escrita à caneta: "A vida é longa quando sobra arrependimento." Não havia remetente, mas eu reconheci a caligrafia. Não respondi. Não havia mais o que dizer. Minha mãe, ao saber da notícia, chorou. Ele foi castigado demais. Não foi castigo, mãe. Foi consequência. Ela olhou para mim, os olhos marejados. Você acha que ele sente culpa? Sente ausência, o que é pior. As semanas seguintes foram de silêncio. Nenhum telefonema, nenhuma carta. Só o rumor distante de alguém que se desfez no próprio vazio. Eu voltei à base, retomei os trabalhos no Estado-Maior e pouco a pouco a rotina me devolveu a sensação de normalidade. Mas às vezes, à noite, quando o vento trazia o cheiro de chuva, eu lembrava do som das palavras dele ecoando pela sala. "Nesta casa, eu dou as ordens." E lembrava do momento em que o mundo virou e eu, finalmente, respondi: "Na verdade, coronel, o senhor está dispensado." Aquela frase, dita sem ódio, havia encerrado mais do que um relacionamento tóxico. Tinha encerrado décadas de silêncio imposto a mulheres como eu, dentro e fora das fardas, que aprenderam a suportar para não confrontar. Eu não apenas o dispensei a necessidade de pedir permissão para existir. No relatório final da corregedoria, havia uma linha simples, técnica, fria. Conclui-se que a oficial Lúcia Costa agiu de forma condizente com os valores e a ética militar, demonstrando controle emocional e respeito à hierarquia. Li aquela frase várias vezes. Controle emocional e respeito à hierarquia. Sorri. Era exatamente isso. Até no fim, o sistema não sabia descrever coragem sem usar palavras burocráticas. Naquela noite, antes de dormir,
Fechei o caderno de bordo e escrevi na contracapa a última anotação daquela longa campanha. Algumas batalhas não deixam feridas visíveis, mas promovem reformas silenciosas. Hoje, aprendi que a verdadeira promoção não vem das estrelas no ombro, mas da paz no peito. Fechei o caderno. Lá fora, o mar batia calmo. E pela primeira vez, o som das ondas não me lembrava comando, nem guerra, lembrava casa. Os dias que se seguiram à cassação do coronel pareciam estranhamente tranquilos, como se a casa tivesse aprendido a respirar sozinha depois de meses com o ar preso. O som dos passos de Augusto havia desaparecido, mas o eco do medo ainda se escondia nos cantos. Minha mãe andava devagar, mexendo nas coisas com uma delicadeza que misturava alívio e culpa. Era como quem toca uma ferida cicatrizando. Eu observava em silêncio, sem apressá-la. Cada gesto dela era um ato de recuperação, lento, mas real. Naquela semana, decidi voltar a casa apenas por alguns dias. A base ficava a 2 horas dali, mas eu precisava encerrar aquilo com ela, face a face, antes de seguir. Cheguei numa tarde nublada, o mesmo tipo de céu que pairava no dia em que o coronel gritara: "Nesta casa eu dou as ordens." O portão rangia igual, mas agora o som parecia humano, não mais militar. Entrei sem bater. Ela estava na varanda, sentada com um lenço nas mãos. Não se assustou, apenas levantou o olhar e sorriu, fraco. "Eu sabia que você viria. Eu precisava vir." Sentei ao lado dela. O silêncio entre nós não era hostil. Era o silêncio de quem já se disse tudo o que podia por gestos, e agora só resta organizar as palavras. Ela olhou para o quintal, as plantas meio secas, a cadeira que ele costumava ocupar. "Engraçado", disse. A presença dele era barulhenta, mas a ausência é ainda mais. A ausência só dói enquanto o corpo lembra do peso, mãe. Depois, vira espaço. Ela respirou fundo. Eu deixei ele me dominar. Ele sabia como, mas eu deixei. E o pior é que parte de mim achava que merecia. Fiquei em silêncio. Ela continuou, a voz embargada. "Depois que seu pai morreu, eu fiquei com medo de envelhecer sozinha. Augusto apareceu num momento em que tudo parecia cinza. Ele falava bonito, me tratava como se eu fosse especial. Quando vi, eu já obedecia sem perceber. As palavras dela vinham com pausas, como se cada lembrança tivesse de atravessar uma parede antes de sair. Eu ouvia sem interromper. "Às vezes", disse ela, "eu me perguntava o que ele via em mim. E quando ele começou a levantar a voz, eu dizia a mim mesma que era o jeito dele, que todo homem tem seus rompantes. E quando ele começou a decidir o que eu podia comprar, vestir, comer, eu achei que era cuidado. Ele não cuidava, mãe, controlava. Eu sei. Só demorei para ver." Houve um silêncio longo, o tipo de silêncio que antecede confissão. "E você, filha, por que nunca me confrontou antes?" A pergunta me atingiu como vento frio. Olhei para ela, porque eu também achava que podia resolver tudo sozinha. Eu esperei o momento certo, e no meio dessa espera, vi a senhora se perdendo. Ela segurou minha mão, e por um instante, vi o reflexo da mulher que me criou, firme, amorosa, com aquele brilho de quem suportou mais do que devia sem quebrar. Eu devia ter te ouvido. "Não, mãe, eu devia ter te protegido antes de você precisar pedir." As palavras ficaram ali, flutuando entre nós, sem mágoa, sem cobrança, apenas reconhecimento. Ela abaixou a cabeça, os olhos marejados. "Sabe, Lúcia, eu sempre achei que sua força era o que te afastava das pessoas, mas agora vejo que é o que as protege, mesmo quando você não percebe." Senti o nó na garganta, mas me mantive firme. Força não é o que sobra quando o medo vai embora, mãe. É o que a gente aprende a usar para não se perder dentro dele. Ela assentiu, enxugando o rosto. "E você, filha, como fica agora?" "Sigo." "E ele?" "Ele já está onde sempre pertenceu, no passado." Ficamos em silêncio de novo. O vento trouxe o cheiro das flores do jardim, misturado ao de chuva distante. A luz da tarde começava a se dissolver. Depois de um tempo, ela se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma caixa de madeira. Eu reconheci. Era a mesma onde ela guardava as cartas antigas do meu pai. "Quero que leve isso. São suas lembranças. São nossas. Mas agora pertencem a quem sabe o peso e o valor das histórias." Abri a caixa. Dentro, fotos desbotadas, fitas, pequenos bilhetes. Entre eles, encontrei um papel amarelado, a caligrafia do meu pai. Se um dia eu não estiver aqui,
Lembre que coragem também é ternura em forma de persistência. Olhei para ela. Ele sempre soube. Soube, respondeu. Que você seria o tipo de mulher que não precisa que ninguém lhe diga o que fazer. O pôr do sol começou a atravessar as janelas. A casa parecia outra, como se a luz finalmente tivesse encontrado o caminho. Ficamos ali, lado a lado, até o céu escurecer. Depois, ela disse algo que nunca tinha dito. Eu me envergonhei muito, sabe? Não por ter sido enganada, mas por ter precisado que você me salvasse. Olhei nos olhos dela. Eu não te salvei, mãe. Eu só te lembrei de quem você era antes de esquecer. Ela sorriu. Eu tinha esquecido mesmo. E você? Vai esquecer ele? Não. Vou lembrar o suficiente para nunca repetir a lição. Ficamos em silêncio mais uma vez. Era um silêncio diferente agora. Um silêncio que cabia. Não havia mais espaço para medo, nem para comando, nem para culpa. Apenas um entendimento mútuo. O ciclo tinha se rompido. Naquela noite, preparei chá e sentei com ela na sala. Pela primeira vez em meses, ela quis assistir a um filme. Uma comédia antiga. Rimos de cenas simples como se rirmos fosse algo novo. E talvez fosse. Às vezes, depois de tanta dor, até o riso precisa reaprender a nascer. Antes de dormir, ela me chamou no corredor. Lúcia, você vai voltar para a base? Amanhã. Então me promete uma coisa. Qual? Que nunca mais vai deixar ninguém te calar. Nem dentro, nem fora do uniforme. Prometo. Ela sorriu e me abraçou. Um abraço demorado. Desses que selam acordos que não precisam de palavras. Fui pro quarto e, antes de apagar a luz, abri o caderno de bordo. A caneta deslizou firme. Hoje, a casa voltou a ser casa. Nenhum comando, nenhuma ordem. Apenas duas mulheres reconstruindo o que o medo tentou apagar. A hierarquia se desfez e o respeito floresceu no lugar. Fechei o caderno e deixei-o sobre a mesa. Olhei para as estrelas de almirante que repousavam ao lado. Pela primeira vez, elas não me lembravam dever. Me lembravam amor. De madrugada, acordei com o som da chuva leve batendo no telhado. Caminhei até a sala. Minha mãe dormia na poltrona, o rosto sereno. Olhei ao redor e percebi o quanto o espaço havia mudado sem mudar de lugar. O mesmo teto, as mesmas paredes, mas outra energia. A casa agora tinha dono, mas não no sentido de posse, no de pertencimento. Parei diante da janela. O reflexo do vidro me devolvia uma imagem que eu ainda não reconhecia completamente. A mulher que sobreviveu a todos os gritos sem precisar gritar de volta. E foi ali, naquele instante, que entendi que a autoridade que sempre busquei fora de mim, nos símbolos, nas fardas, nas missões, já estava dentro o tempo todo. Ao amanhecer, antes de partir, deixei um bilhete na mesa da cozinha. Não esquece de regar as plantas. Elas florescem melhor quando sentem que alguém acredita nelas. Quando saí, o céu clareava devagar, e o som do portão se fechando soou como ponto final. Dirigi até a estrada com a janela aberta, o vento frio no rosto e a sensação estranha de liberdade. Olhei uma última vez pelo retrovisor. A casa ficava menor, mas o sentimento crescia. Pela primeira vez, eu não sentia culpa por ir embora. Senti orgulho. Mais tarde, já na base, deixei as coisas no alojamento e fui até o cais. O mar estava calmo, como se me esperasse. Fiquei ali, observando o horizonte até o sol romper por completo. A água brilhava, e eu pensei em tudo que deixara para trás. Não como perda, mas como entrega. O ciclo de abuso havia terminado, mas o que começava agora era algo maior. O ciclo da liberdade. Peguei o caderno e anotei a última frase daquele capítulo da minha vida. Nem todo grito precisa ser respondido. Alguns devem apenas ser ouvidos, superados e esquecidos. A vingança termina onde a paz começa. E pela primeira vez, eu realmente acreditei nessas palavras. O tempo passou sem pressa, como se o mundo tivesse decidido andar no meu ritmo depois de tantos anos em marcha acelerada. O caso do coronel Augusto Ferreira já não era assunto nos jornais. As manchetes mudaram. O público esqueceu, como sempre esquece, mas algumas histórias não precisam de palco. Elas se encerram em silêncio, no lugar exato onde começaram. A justiça seguiu seu curso. Discreta, burocrática, mas firme. Eu já havia voltado à base e mergulhado de novo na rotina. O mar voltava a ser horizonte e dever, mas algo dentro de mim tinha mudado. O peso da farda já não era o mesmo. Ela não representava apenas comando, representava também a memória de um lar que quase se perdeu. Eu usava o uniforme como quem carrega não só uma patente, mas uma história de sobrevivência.
Recebia notícias da minha mãe quase todos os dias. Ela havia transformado a antiga casa. Trocou as cortinas, pintou as paredes, doou quase todos os móveis que lembravam o tempo de Augusto. Na varanda, colocou uma cadeira nova, simples, de madeira clara, e uma planta que ela mesma batizou de Começo. Ela dizia que precisava de algo vivo para lembrar que o que morre não é o amor, é o medo. As coisas se estabilizavam, mas o destino parecia ter guardado um último gesto de fechamento. Numa manhã, recebi um ofício do Comando-Geral informando que minha presença seria necessária numa audiência administrativa. O motivo? Encerramento do processo contra o coronel reformado. Compareci com a serenidade de quem já sabe o resultado antes da sentença. O salão era frio, iluminado por luz branca. 3 oficiais superiores estavam sentados atrás da mesa. Um deles, o general Ramos, me cumprimentou com a formalidade habitual. Almirante Costa, obrigada por comparecer. Queremos apenas registrar oficialmente que o caso do coronel Ferreira foi finalizado. Assenti. As medidas foram aplicadas? Perguntei. Sim, a aposentadoria foi mantida, mas os direitos honoríficos foram revogados. Ele não representa mais as Forças Armadas em nenhuma instância. Houve uma pausa. O general trocou olhares com os demais e completou. A propósito, ele deixou uma carta para constar nos autos. Disse que a senhora devia lê-la se quisesse. Recebi o envelope. O papel amarelado trazia apenas 4 linhas escritas à mão. Fui dispensado por quem me ensinou o verdadeiro sentido da hierarquia, que a sua voz nunca precise gritar. A.F. Fechei o envelope devagar. Nenhuma lágrima, nenhum ódio. Apenas o reconhecimento de que o ciclo estava enfim completo. Ao sair da audiência, o sol me atingiu com uma força quase simbólica. Caminhei pelo pátio, o som das botas ecoando no concreto, e percebi que não havia mais sombra atrás de mim. O que restava era luz, dura, direta, mas limpa. Nos dias seguintes, decidi me afastar por um tempo. Solicitei licença de algumas semanas e viajei sozinha até o litoral do sul. Precisava respirar sem protocolo, sem comando, sem papéis. Cheguei num vilarejo pequeno, casas baixas, cheiro de sal e pão recém-saído do forno. Aluguei um chalé simples, de frente para o mar. Na primeira manhã ali, acordei com o som das ondas batendo contra as pedras. Sentei na varanda com uma caneca de café e deixei o vento bagunçar meu cabelo, algo que eu nunca teria permitido em outro tempo. Era libertador não precisar parecer impecável. Pela primeira vez, a farda estava dobrada numa mala, não no corpo. Peguei o caderno de bordo e reli as anotações das últimas semanas. As palavras pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa, e talvez pertencessem mesmo. A mulher que escreveu aquelas linhas era uma soldado em estado de sobrevivência. Eu agora era algo diferente, alguém em processo de cura. Passei os dias caminhando pela praia, às vezes descalça, às vezes com as botas que insistia em usar mesmo fora de serviço. O mar me observava com a paciência de um velho amigo que sabe esperar. À noite, sentava na varanda e olhava as estrelas. Pensava nas de metal que eu carregava no uniforme e nas de verdade, lá em cima, que ninguém podia tirar. Ambas me pertenciam, mas de formas diferentes. Uma pela conquista, outra pela contemplação. Certo dia, recebi uma ligação de Diniz. Você sumiu, almirante. Está bem? Pela primeira vez, Diniz. Estou ótima. Ouvi dizer que o coronel se mudou para o interior. Vende ferramentas agora. É o destino corrigindo o exagero das hierarquias. Você virou lenda por aqui. O pessoal do quartel comenta que te chamam de "a que dispensou o coronel". Sorri. Que não se esqueçam da parte mais importante. Eu também dispensei o medo. Desliguei e voltei para o mar. Nas semanas seguintes, comecei a frequentar o pequeno porto do vilarejo. Ajudava pescadores a organizar redes, ensinava crianças a remar e às vezes passava horas conversando com uma senhora que vendia flores perto do pier. Ela dizia que cada flor tinha um propósito e um dia me ofereceu uma branca, simples. Essa é para quem finalmente entendeu que paz não é ausência de ruído, é escolha de frequência. Guardei a frase. No último dia da licença, sentei no cais com o caderno aberto. Escrevi devagar, como quem sela um pacto. A justiça foi feita, mas não é o que me conforta. O que me conforta é saber que minha voz não precisou subir de tom, que minha mãe voltou a sorrir, que a casa agora tem janelas abertas e risos de manhã, que as estrelas voltaram a significar horizonte,
não hierarquia, e que o silêncio, enfim, deixou de ser medo e passou a ser paz. Fechei o caderno e olhei o mar até o sol desaparecer. Voltei para a base alguns dias depois. Os colegas me receberam com respeito, mas também com um cuidado silencioso, como se soubessem que a mulher que havia voltado não era a mesma que partira. Retomei minhas funções com leveza. Treinamentos, reuniões, relatórios. Tudo parecia mais simples. Quando alguém tentava impor autoridade pelo tom, eu apenas observava e sorria. O poder não está em quem fala mais alto, mas em quem sabe quando se calar. Algumas semanas depois, minha mãe me ligou. Lúcia, fiz algo que você vai gostar. O quê? Coloquei a casa à venda. E pra onde vai? Pra perto de você, se não for incômodo. Sorri sozinha. Nunca seria. Ela se mudou 2 meses depois, para um apartamento pequeno, mas ensolarado. Trouxe apenas a caixa de lembranças e a planta chamada Começo. Cuidava dela na varanda, feliz, e toda vez que me via dizia, tá vendo? Até a planta entendeu o que é recomeçar. Certa noite, estávamos juntas vendo o mar pela janela. Ela segurava uma caneca de chá e me olhou com aquele orgulho sereno que só as mães têm. Você sempre foi o homem da casa, Lúcia. Olhei para ela e respondi, não, mãe. Eu só aprendi a não aceitar o silêncio como castigo. Ela riu. Seu pai teria dito o mesmo. Eu sei. Ele sempre soube ler a maré. O tempo seguiu, e com ele vieram novos desafios, novas missões, novos horizontes. Mas aquela história, a do coronel, da casa, da farda e das ordens, ficou gravada em mim como uma lembrança necessária. Não como trauma, mas como bússola. Sempre que alguém tentava impor poder pelo medo, eu lembrava do dia em que um homem gritou, nesta casa, eu dou as ordens, e do instante exato em que respondi, na verdade, coronel, o senhor está dispensado. Anos depois, quando fui convidada para ministrar uma palestra sobre liderança feminina nas Forças Armadas, contei a história. Não mencionei nomes nem patentes. Falei apenas sobre o tipo de guerra que se trava dentro das casas, das famílias, das relações. As batalhas que ninguém vê, mas que definem quem realmente somos. No fim, uma jovem tenente me perguntou, Almirante, o que é liderança para a senhora? Pensei por um instante e respondi, liderar é saber quando dispensar o inimigo e quando acolher quem ficou ferido depois da guerra. A sala ficou em silêncio. Depois, aplausos. Eu sorri, mas não por vaidade, por gratidão. Naquela noite, voltei para casa e encontrei minha mãe adormecida na poltrona. A planta Começo florescia no canto da varanda. O som do mar entrava pela janela. Peguei o caderno, agora já cheio, e escrevi a última entrada. Encerramento de campanha. Missão cumprida. Não prendi ninguém. Não precisei vencer por força. Só sobrevivi e ensinei o amor a sobreviver comigo. Justiça é isso. Continuar inteira depois de ser quebrada. Fechei o caderno e deixei-o ao lado das estrelas de Almirante. O metal ainda brilhava, mas agora era só enfeite. Eu não precisava mais dele para saber quem eu era. O mar lá fora seguia constante. E eu, finalmente, também.